Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo, prazer, meu nome é Caroline, eu sou estudante de medicina, tô indo, mas como já tá acabando o ano, eu falo que eu já tô, entendeu? Porque aí é uma positividade psicológica, vocês entenderam? Eu tô indo pro segundo ano da faculdade, entre parênteses, estou no segundo ano da faculdade, e eu tenho 19 anos, eu também tô lá no Instagram, que é esse daqui, é Futura Doutora Caroline. E, gente, eu tenho esse Instagram desde a época do colégio, eu contei toda a minha rotina, até minha trajetória até passar em medicina, e eu continuo mostrando as coisas lá, coisas da faculdade, de rotina, enfim, é bem legal. Se você quiser me seguir lá também. E deixa seu like aqui, se inscreve aqui no canal também pra me ajudar. E bora pro vídeo, que vocês pediram bastante esse vídeo, e eu separei meus materiais, assim, do primeiro semestre, pra contar pra vocês direitinho como é que foi, pra não deixar esquecer nada e explicar certinho sobre o primeiro semestre. E se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo desse contando sobre o segundo semestre, que foi o que eu mais amei. Então, gente, a primeira coisa que eu acho importante de se dizer é a questão da medicina ser um curso integral. Então, sim, a faculdade é integral, você tem aula de manhã e de tarde, então ocupa boa parte do seu tempo, boa parte do seu dia. E por isso eu acho importante, assim, se possível, escolher uma faculdade perto de onde você mora. Mesmo que você tenha que morar em outro local para estudar, eu acho importante morar perto da faculdade, porque você vai acabar passando muito tempo na faculdade e você vai ficar cansado e de repente vai ter dias que você só vai querer um banho e dormir, sabe? Então ter uma casa perto da faculdade ajuda. E, enfim. Agora sobre a minha faculdade, gente. Tudo que eu falar aqui é sobre a minha faculdade. Creio que a maioria das faculdades sejam assim, pelo menos dos amigos que eu tenho contato, todas são assim. Mas tem faculdades que têm metodologias diferentes, enfim. Primeira coisa que eu tenho que dizer agora é sobre a metodologia da minha faculdade, que é uma metodologia ativa, então não é metodologia tradicional. Se vocês quiserem, também deixem aqui nos comentários para eu saber, ou lá no Instagram, que é esse daqui. Se vocês querem um vídeo sobre metodologia ativa, que aí eu explico tudo pra vocês sobre, e aí vocês ficam mais a par, porque eu sei que tem muita dúvida sobre metodologia ativa, eu tinha muita dúvida, mas é uma coisa muito complicada de se achar na internet e entender de fato, então eu amaria fazer um vídeo, assim, podendo explicar de uma forma clara sobre como é que funciona a metodologia ativa. Então bora lá, gente. Na minha faculdade, como é que é? O semestre ele é dividido em 3 módulos. Então, cada módulo dura em torno de mais ou menos 4 semanas, 5 semanas, depende do módulo. E aí eu peguei tudo pra vocês aqui certinho. O primeiro módulo que eu tive, como a faculdade de metodologia ativa, foi um módulo que se chama Introdução à Medicina. Esse é o nome do primeiro módulo do primeiro semestre. E esse módulo é onde a gente de fato, introduzido à medicina. Então, nesse módulo foi explicado pra gente como é que o PBL funcionava, como é que funcionava a metodologia ativa, a questão da anatomia, a questão da histologia. Então, a gente foi, de fato, introduzido à medicina, como o próprio nome do módulo diz. E assim, gente, em cada módulo a gente tem as sessões tutoriais, que são as tutorias, e temos um morfofuncional, que é onde a gente tem o laboratório anatômico, então a anatomia, e onde a gente também tem a questão das práticas funcionais, que é onde é um laboratório onde a gente aprende a fazer exames, então exames laboratoriais. E assim, por que é dividido dessa forma? Porque a metodologia ativa, o PBL, como a gente chama normalmente, ele busca, ele assim, tem a função de fazer com que o estudante veja a medicina de uma maneira integral, de uma maneira conjunta, e nada separado. Então nada do tipo, a anatomia disso, e aí depois lá pra frente você vê a fisiologia do que você estudou na anatomia, sabe? Eles tentam fazer com que o olhar fique
integral, somativo, enfim, como de fato a medicina tem que ser enxergada. Porque quando a gente é médico e a gente está cuidando de um paciente, a gente não pode ver nada separado, porque é tudo muito integrado. Eu até gosto bastante dessa palavra integral, porque as coisas funcionam assim, elas são integradas, elas são conjuntas, nada funciona separado na medicina e nem na vida. Enfim, então eu acho bastante que o PBL, acho bastante não, eu tenho certeza que o PBL faz com que a gente passe a olhar a medicina dessa forma. Então, as sessões tutoriais, a gente tem os casos clínicos por semana. Então, é nos dado um caso clínico e aí a gente vai para casa estudar os objetivos que a gente fez a partir daquele caso clínico e aí depois a gente volta com as respostas do nosso estudo numa sessão tutorial. E as sessões tutoriais é uma mesa com uns 10 alunos e aí a gente discute o que a gente aprendeu. Então, por exemplo, eu vi isso em tal livro e funciona dessa forma. Aí, de repente, isso que eu disse, o colega não viu. Mas ele viu uma coisa que eu não vi, então ele vai me contar para acrescentar o meu estudo. Para quem assiste Dr. House, funciona dessa forma do Dr. House. Tem uma lousa, alguém vai anotando os termos principais e tudo que a gente está dizendo na mesa. E aí a gente vai discutindo e o tutor, que não é um professor, ele é um tutor, ele fica na mesa parado, ele só se mostra presente, digamos, quando ele percebe que a discussão está indo para um lado que não é para ir. Quando ele acha que a gente não sabe responder alguma coisa, e ele faz umas perguntas pra ver se a gente consegue responder. Se a gente não consegue responder, ele dá um cabide, que é um objetivo, quer dizer assim, basicamente, que a gente tem que reestudar aquele assunto pra poder explicar de novo pro tutor e pros próprios alunos, pra ver se a gente aprendeu de fato. Enfim, gente, eu expliquei tudo isso pra vocês entenderem que um módulo, ele é assim. Ele tem as sessões tutoriais e ele tem o morfofuncional, onde a gente divide em práticas laboratoriais, que é onde a gente faz os exames laboratoriais, e também é dividido na anatomia, que é onde a gente vê tudo que a gente está estudando, vê o órgão, como é que ele é. E a gente também, nessa parte, tem a histologia, que é uma anatomia microscópica. É isso, porque a anatomia nada mais é do que a anatomia macro. E a histologia é como se fosse uma anatomia micro. Então você vê as células, você vê como é que é o tecido, como você não consegue enxergar a olho nu. Então eu também acho bem legal a histologia e é assim. Enfim, como eu falei, a gente tem 3 módulos a cada semestre. E a cada módulo a gente tem tudo isso que eu falei agora. Então, o primeiro módulo, como eu disse, foi a introdução à medicina. Então, a gente teve nas sessões tutoriais, mas como funcionava o PBL, durou, se eu não me engano, umas 3 semanas, foi bem rapidinho. E aí, a gente viu como é que funcionava o PBL e a gente teve a introdução às matérias da medicina. Então, como eu falei, a anatomia, a histologia. E no segundo módulo, a gente teve uma matéria chamada Constituição e Formação do Ser Humano. E nesse módulo a gente teve, ele durou 5 semanas e a gente teve 5 problemas. 5 problemas da tutoria para resolver, então tivemos 5 casos clínicos, digamos. E aí a gente tem, junto com cada problema, a atividade da prática funcional, junto com o problema do morfo, da anatomia. E nesse módulo, gente, eu gostei muito dele, porque, pra quem não sabe, eu sou completamente apaixonada pela área da ginecologia e obstetrícia. E nesse módulo a gente entra em contato com a embriologia, a gente entra em contato com a reprodução. Então a gente vê o sistema reprodutor feminino, vemos também o sistema reprodutor masculino. Eu acho que é um módulo onde você entra de fato em contato com a medicina, sabe? Você sente que você está fazendo medicina. E assim, gente, muitas pessoas não sabem, mas eu acabei pegando uma segunda prova, eu tive que fazer uma segunda prova nesse módulo. E hoje eu não tenho mais problema em assumir isso, porque eu sei que pega ou não uma segunda prova, ou enfim, isso não me faz menos médica que ninguém que tá dentro daquela faculdade. E por vezes isso acontece, é normal no começo, eu gosto até de falar isso, porque na época que eu peguei eu me senti muito mal, me culpei muito. Mas é algo completamente normal, porque é uma metodologia ativa, você tá a vida inteira acostumado com a metodologia passiva, tradicional, com o professor te dando respostas, digamos.
E dessa vez você tem que correr atrás, enfim, você tá na faculdade, é diferente as matérias, tem muita matéria, muita mesmo. Você tem que estar estudando constantemente, porque senão acumula matéria e a matéria, uma precisa da outra para você precisa, assim, de uma para outra girar. É assim que funciona. Então são matérias somativas que a gente fala. Então você precisa estar estudando constantemente. E assim, não sei se foi por... Acho que, na verdade, foi, assim, por falta de maturidade, de experiência, eu acabei não indo tão bem na primeira prova, e foi, inclusive, a prova da anatomia. Tirei menos do que a média, e aí precisei fazer uma outra prova, e deu tudo certo. Fiz, tirei a nota suficiente, e passei sabendo. Esse módulo que eu falei, que foi o segundo do primeiro semestre, sobre Constituição e Formação do Ser Humano, a gente vê muita coisa, né? A gente trata termos muito importantes, como, por exemplo, sobre a sexualidade, sobre a anticoncepção, a gente entende como funciona tudo isso, sobre planejamento familiar, que é algo muito importante. E essa matéria também de Constituição e Formação do Ser Humano é onde a gente entra em contato de novo com aquelas matérias do cursinho, só que bem mais aprofundado, como mitose, meiose, prófase, metáfase, tudo de novo e mais aprofundado. E, enfim, eu acho, sim, é onde você entra de novo em contato com a genética e eu acho bem legal. Na anatomia desse módulo, sobre Constituição e Formação do Ser Humano, a gente vê muito então, o intestino primitivo, como ele é, as alças intestinais, o esôfago, o estômago. Já que eu tô falando agora bastante sobre a anatomia, muita gente tem curiosidade nesse quesito, como é que é a anatomia, o contato com o cadáver, o contato com as lâminas, enfim, como que é. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição, e eu falei mais lá, mas eu acho que, assim, é válido falar aqui também. É preciso muito respeito, gente, porque foi uma pessoa. Então a gente precisa tratar com muito respeito. Foi uma pessoa que tinha um nome, uma pessoa que tinha gosto, uma pessoa que tinha medo, uma pessoa que sentia calor, que sentia frio, que tinha uma cor favorita, que amava alguém, que foi amado por alguém. Eu acho que isso é muito importante de a gente ter na nossa cabeça sempre e para sempre. Nunca tirar isso, nunca, 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 nunca. E, gente, a gente teve o último módulo, que foi o terceiro módulo do primeiro semestre. E o nome dele é Processos Metabólicos, mas a gente chama de Bioquímica. É onde a gente tem contato com as reações, com a química do corpo e como que o corpo funciona, como é que, assim, a gente comeu uma carne vermelha. E aí, o que acontece? Pra gente aproveitar a proteína dessa carne, como é que acontece isso? A gente mastiga, vai pro estômago, e aí? Então, assim, é um módulo movido por muita curiosidade, pelo menos da minha parte. É um módulo bem difícil, porque tem muitos nomes, muitas reações químicas. Então, assim, é difícil, mas é um módulo muito, muito legal. Foi bem legal, mas é um módulo que, assim, requer muita paciência, porque tem muito nome e você precisa saber o nome de tudo. É onde a gente entra em contato de novo com aquele ciclo de Krebs. Vocês que estão estudando pra medicina sabem o que eu tô falando. O terror. Gente, no cursinho, eu tinha pânico do ciclo de Krebs. Pânico, pânico. No dia que eu descobri que eu precisava ver ciclo de Krebs de novo, foi numa sessão tutorial, numa discussão de tutoria, e alguém foi lá e soltou, e o ciclo de Krebs? Aí o tutor falou, isso, o ciclo de Krebs, como que funciona? Você lembra? E aí eu falei, gente, eu tive pânico, mas assim, na hora que você tem a paciência pra entender o ciclo de Krebs, você consegue enxergar a sua beleza. Eu juro, não é brincadeira. Ele é bonito, é interessante, é chato, é difícil, mas é sensacional, assim, é fora do comum. E foi uma matéria que eu percebi que eu realmente amo o corpo humano, amo entender o corpo humano, enfim, isso é importante na medicina, né? E nas áreas de saúde. Enfim, gente, é uma matéria interessante que se você aprender e estudar certinho, você vai ter ainda mais facilidade para entender as coisas mais pra frente. Fora isso, gente, a gente tem outras matérias na faculdade que são, a gente chama de habilidades. As habilidades, elas são divididas em quatro segmentos, vamos dizer. Temos as habilidades semiológicas, temos as habilidades humanísticas, temos as habilidades de comunicação e as habilidades epidemiológicas.
Então, como é que funciona? As habilidades semiológicas, gente, é a matéria que ensina a gente a ser médico, de verdade, assim, no quesito exame. Então, a gente aprende, no primeiro semestre, a gente aprendeu a tirar pressão, a gente aprendeu a como verificar os pulsos, onde eles estão. Então, foi algo mais básico e é onde a gente aprende a fazer exame no paciente. Então, a gente sobe com o jalequinho, a gente vai no consultório, simula consulta com os pacientes, verifica o pulso, aprende a anotar no prontuário, aprende a fazer a primeira consulta. Então, a anamnese a gente aprende, a gente entra em contato de verdade com a medicina aplicada também. Então, é bem legal, é uma matéria que você se sente médico, é legal, assim, dá uma autoestima e, enfim, você fica feliz e fala, nossa, tô fazendo medicina, enfim, é bem legal. E aí, gente, a gente também tem as humanísticas, que, assim, é uma habilidade que eu amei, uma das habilidades, né? Porque é a matéria que, digamos, tira o salto alto da medicina, entendeu? É uma matéria que a gente aprende que, assim, a entender o ser humano, a entender que a medicina não é melhor que nenhuma outra profissão, a entender que a gente trabalha em grupo, em equipe, com outras profissões, todas juntas e unidas em prol do paciente, para o paciente, porque essa é a nossa meta, todos juntos. Ninguém tem que diminuir ninguém porque é medicina, porque não tem isso. Todos juntos, todos são profissionais da saúde, então todos trabalham juntos para o paciente. É a nossa meta, é o nosso foco, é o nosso objetivo, o paciente. É uma matéria que tira o nosso estresse da tutoria, da anatomia. Então eu acho que é uma matéria assim que é super relevante, eu adorei. E, enfim, humanísticas é uma matéria que realmente acrescenta na formação. Outra matéria das habilidades é a habilidade de comunicação, que é onde a gente aprende a como se comunicar com o paciente, como falar com o paciente, como dar uma notícia ruim e por aí vai. Eu acho que é uma matéria bem importante também. A gente treina bastante essa matéria, então a gente vai muito nos consultórios e simula consultas com casos que aconteceram, que os nossos professores tiveram durante a vida deles. E aí, são matérias que a gente, assim, a comunicação é uma matéria que a gente realmente leva pra nossa vida pra sempre, porque eu vou falar de novo isso aqui, eu já falei umas 1000 vezes. 2 familiares meus faleceram por erro médico. E assim, isso é fato, é comprovado, enfim. Enfim, não sei se é porque eu também fico querendo analisar ainda mais esses casos que aconteceram na minha família. Mas eu tenho completa, assim, total certeza, gente. Os 2 casos aconteceram por uma coisa fácil, simples, humana e, assim, sabe, tão simples, que é a comunicação. Então, assim, você entender o poder dessa matéria, o poder de falar com o paciente, o poder de explicar para o paciente o que você está fazendo, o que você vai fazer, por que você vai fazer, explicar numa linguagem que não seja médica, sabe? E assim, gente, comunicação, falar, salva vidas. Tanto quanto saber uma técnica na medicina, tanto quanto saber um exame na medicina. Simplesmente falar. Eu tenho provas disso na minha família, então assim, eu dei muito valor pra essa matéria. E dou, e darei, enfim. Então assim, vou sempre falar pra pessoal que tá ingressando na minha faculdade também. E pra vocês, se tiverem contato com essa matéria, enfim, gente. Mas se não tiverem também, nunca se esqueçam que a comunicação salva vidas. E muito, porque a gente tem que explicar por que a gente tá fazendo isso, pra quê, como que a gente vai fazer isso, explicar pro paciente, explicar pro familiar, explicar pra todo mundo. É só falar, é uma coisa humana, é explicar, é falar, é conversar. E isso, assim, gente, salva muita vida. Então, até queria deixar isso aqui bem claro, assim, sempre. Vamos explicar o que a gente tá fazendo, vamos sempre conversar com o paciente, não é difícil. É algo que é necessário demais, é precioso e é simplesmente humano. E essas humanidades que a gente nunca pode deixar de lado na medicina e em qualquer outra profissão, em qualquer coisa na vida.
Nunca. Enfim, tenho desabafado um pouquinho também na questão dos meus familiares, da habilidade de comunicação, né? Falta mais uma habilidade que foi uma habilidade um pouco diferente. Eu, na hora que eu vi, eu falei, você tá de brincadeira comigo, né, Deus? O Senhor está brincando comigo. Porque tinha conta pra fazer. Eu tinha que levar calculadora. Eu tinha que saber fórmula. Eu tinha que calcular. E eu achei que a matemática tinha ficado no cursinho. Mas não, gente. Existe matemática na medicina. Muita gente me pergunta lá no Instagram. E sim, tem bastante matemática na medicina, que é a epidemiologia. É bem legal. Enfim, eu gostei mais da epidemiologia no primeiro semestre do que no segundo. Porque, assim, a epidemiologia é uma matéria que a gente estuda pra gente poder entender artigo, entender pesquisas, saber o que é melhor pro nosso paciente, visto as estatísticas, visto os artigos. Outra matéria que temos é a APS, que é a Atenção Primária à Saúde. É a matéria que nos ensina um pouco mais sobre o SUS, como é que funciona o Sistema Único de Saúde. É a matéria que nos leva à UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, ou postinho, dependendo de como você chama. É a matéria que a gente acompanha as consultas na UBS, né, no postinho, onde a gente entra em contato com paciente. E assim, eu gostei muito dessa matéria. E assim, graças a Deus eu fui muito abençoada de ter a chance de estar em uma UBS muito acolhedora, com profissionais muito humanos, todos os técnicos, os enfermeiros, os médicos. Eu encontrei apenas uma profissional que não era muito humana e que tomou uma atitude que eu voltei pensando assim pra casa que foi desnecessária, né? Mas eu acho que essa prática é muito importante pra gente ter sempre, em todas as profissões. Mas eu vou falar pela medicina, né? Porque assim, eu gostei muito dessa prática, porque, gente, a gente consegue ver o que a gente quer fazer e o que a gente não quer fazer. Quem a gente quer ser e o que a gente não quer ser. Então, vi profissional, essa profissional que eu falei que eu não achei muito humana, fechando porta na cara de paciente, ignorando o paciente. Então eu descobri não, né? Percebi que eu não quero ser esse tipo de profissional. Mas eu vi uma médica maravilhosa que escutou o paciente, que o paciente deu uma sugestão de tratamento, ia contra os ideais daquele paciente, aí ela bolou outra coisa com o paciente. Então, assim, eu vi médicos, enfermeiros, técnicos, profissionais da saúde juntos ao paciente, bolando alguma coisa juntos em prol do paciente, e é isso que eu quero fazer. Então, assim, foi sensacional estar em uma UBS e poder acompanhar as consultas. Eu tive, assim, muita graça de estar em uma UBS tão sensacional. Enfim, ano que vem, infelizmente, eu não estarei mais nessa UBS. Eu vou estar numa UBS mais distante, mais no interior. E aí eu fico de contar pra vocês como é que vai ser. Eu tô rezando todos os dias pra ser uma UBS tão maravilhosa quanto essa, pra que eu possa aprender bastante coisas e poder levar, assim, pra minha vida pra sempre ajudar, né? E é isso. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei se esqueci alguma coisa, eu espero que não. Mas enfim, o vídeo foi esse. Deixem aqui nos comentários se vocês querem sobre o segundo período, o segundo semestre, que aí eu faço pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram. É esse daqui, Futura Doutora Caroline. Lá eu posto bastante coisa. Deem um like pra me ajudar, por favor. E se inscreve no canal também pra me ajudar. Compartilha com os amigos. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!